Ok? Chegou aí? Ok? Ótimo. Então vamos lá. Nós estamos na aula de Soberania Divina e Responsabilidade Humana do nosso curso A Providência Divina em Ruth. Então hoje é a nossa aula número 9. Como a gente já falou há 2 aulas atrás, é um tema extenso que nós não temos pretensão, de estudarmos profundamente a soberania divina nem a responsabilidade humana, porque são temas bem complexos, é uma relação bem complexa, e nós não temos como destrinchar tudo isso em 3 aulas. Mas nós dividimos assim para a gente ver um pouquinho de cada coisa e a gente já experimentar o gostinho e ter vontade de estudar mais a respeito disso. Na primeira aula a gente viu a dinâmica que existe nessa relação entre soberania divina e responsabilidade humana. A gente focou bastante em Ruth 2. A parte 2, que foi semana passada, a gente viu um pouquinho da soberania divina e hoje a gente vai ver um pouquinho de responsabilidade humana, um pouquinho de doutrina e vamos falar um pouquinho de Ruth 2 também. Vamos falar pouco de Ruth 2 hoje, a gente vai só mencionar uma coisa ou outra. Revisando a aula da semana passada, a gente entendeu que Deus é soberano porque Ele tem autoridade para isso. Então, nós vimos que através dos atributos, atributos de onipresença, onisciência e onipotência, esses atributos conferem a Deus autoridade para Ele ser soberano. Então, Ele tem toda a autoridade para agir como Ele quer, da maneira como Ele determinou, e Ele vai levar a cabo todas os propósitos que Ele decretou antes da fundação do mundo. E nós somos também parte desse propósito. Cada um de nós já veio com um propósito definido para fazer parte desse macro propósito que ele tem para a humanidade. E então ele cuida e planeja de cada passo, a gente viu isso lá no capítulo 2 de Ruth, como ele planejou, como ele conduziu Ruth para o campo de Boaz, como lá no campo ela já encontrou uma lei pronta, que é a lei da coleta, a lei da caridade, pronta para ela poder colher, para poder estar ali com justificativa de estar lá. Aprontou Boaz para a vida dela, para prover para Ruth e para Noemi. E nós vimos também em Mateus 6, 25 a 34, como ele planeja e como ele cuida de nós no dia a dia, na prática do nosso dia a dia, em cada momento da nossa vida. Ele não simplesmente nos criou e nos deixa à mercê da sorte e do acaso. Então, nós descobrimos que sorte e acaso não existem. O que existe é a mão de Deus por trás de todas as coisas, planejando e conduzindo a nossa história. E lá em Ruth 2, a gente fez a nossa pergunta, que o nosso curso todo dia traz, toda aula traz uma pergunta para ser respondida. E a pergunta da semana passada foi de quem era realmente a benevolência, o reset. De quem era esse reset? Era de Boaz ou era de Deus? E nós chegamos à conclusão que a benevolência é toda de Deus e ela é transmitida a nós por meios secundários. E no caso de Ruth, esse meio secundário foi a vida de Boaz. Então, a vida de Boaz, ela foi um meio secundário onde a providência de Deus agiu na vida dela e na vida de Noemi. Então, a gente percebe como Deus é benevolente conosco e como foi com eles na história deles. Então, a gente chegou à conclusão de que a gente nunca vai poder separar a soberania de Deus das suas obras providenciais. Porque quando ele age de maneira soberana e providencial, ele age sob a sua autoridade, sobre aquilo que lhe é de direito fazer, e quando ele usa uma das suas criaturas para isso, ele age não porque ele depende delas. Ele não dependia de Boaz para que Boaz entrasse com providência na vida de Ruth e de Noemi, mas ele quis usar, foi vontade dele usar Boaz
para que Ruth e Noemi achassem providência ali em relação àquela necessidade pontual daquele momento, que era encher a pancinha, né? Matar a fome. E depois também a gente vai, no decorrer do livro, a partir da semana que vem a gente vai ler Ruth 3, então vocês já vão lendo aí em casa Ruth capítulo 3, como Boaz também e Ruth, eles vão entrar num novo patamar aí de relacionamento, e como eles continuam respondendo responsavelmente aquilo que Deus chamou cada um a fazer. Então, é muito interessante essa relação entre soberania e responsabilidade humana, porque a gente vai entender que Deus é sempre soberano e nós somos sempre responsáveis. É uma coisa complicada de entender, porque como é que Deus é soberano e decreta, tem todos os propósitos? Então, se ele faz isso é uma pergunta que a gente está fazendo desde o começo do curso, então qual é a minha parte nessa história? Eu sou realmente responsável? Então, a gente vem respondendo aos pouquinhos essa pergunta. E hoje a gente vai entender que nós somos seres morais. Nós temos o quê? Consciência do bem e do mal. Nós conhecemos o bem e o mal. Nós não conhecemos como Deus conhece. É a verdadeira essência do bem, a verdadeira essência do mal, somente Deus sabe, somente Deus conhece. Primeiro porque Deus é o próprio bem, e o mal é a ausência do bem. Então, esses dois lados, esses dois opostos dessa questão moral, só Deus conhece de fato. O homem e a mulher lá no Éden, eles queriam saber, né, a essência do bem e do mal. Tanto é que Deus fala, não comam, porque a partir do momento que vocês comerem da árvore do bem e do mal, vocês irão morrer. E por que vocês irão morrer? Porque vocês não têm capacidade de conhecer o bem e o mal como eu conheço, como Deus conhece. Então vocês vão morrer, porque vocês vão, nesse momento, vocês a partir do momento que vocês se colocam na posição de Deus para conhecer a essência, vocês se separam de Deus. E é exatamente essa questão da morte, essa separação de Deus. Mas nós temos, mesmo antes da queda, nós tínhamos consciência do bem e do mal. Tanto é que o que Deus ele chega e fala, olha, se vocês comerem, vocês morrerão. Então, eles já sabiam que existiam algo de ruim naquela escolha que eles estavam prestes a fazer. Então, eles já tinham a consciência do que era bom e do que era mal. O que era bom, o que era bem, obedecer a Deus e ficar em submissão a Ele. E o que era mal, desobedecer a Deus e comer do fruto. Então, eles escolheram o mal. Então, seres morais, nós fomos criados como seres morais. A nossa inocência, ela, quando nós falamos em questão de inocência, é uma inocência limitada, porque nós já nascemos corrompidos. Então, a criancinha, né, quando nasce, quando nós temos um ser daquele pequenininho, a gente acha que eles não sabem de nada ainda, mas eles já sabem de muita coisa. Eles sabem da consciência, eles têm a consciência do bem e do mal. Tanto é que quando eles estão com dor, o que que eles fazem? Eles choram. Quando eles estão com fome, o que que eles fazem? Eles choram, porque eles têm consciência de que aquilo está fazendo mal para o corpo deles. Aí você vai falar, não, mas isso é instinto, isso são neurônios. Ok, mas isso já é o início de toda a questão de conhecer o bem e o mal. Porque lá na frente, quando eles já tiverem a percepção de que cada vez que eles estão sofrendo e que eles choram, a mãe corre para fazer alguma coisa, quando eles querem alguma coisa, o que que eles fazem? Eles choram. Não porque estão sofrendo, não porque tem alguma coisa incomodando, não porque eles estão assados porque passou da hora de trocar a fralda, mas porque eles estão querendo alguma coisa que vai fazer o quê? Bem moral para eles. Eles não têm consciência ainda de que aquilo é um prazer que está satisfazendo o ego deles. Eles não têm esse conhecimento, essa construção de conhecimento, mas eles sabem que eles vão colher algum bem, então eles
choram para que aquilo venha para a vida deles. E quando eles estão praticando o mal, o que eles fazem? Eles se aquietam. Não é assim? Criança, quando está muito quieta, o que eles estão fazendo? Estão aprontando alguma coisa, não é? Porque eles têm consciência que aquilo talvez não vai agradar a mamãe e papai. Eles não têm a construção disso tudo que nós estamos falando, a construção do conhecimento, mas o interior deles, o coração, o que a Bíblia chama de coração, já tem essa consciência do bem e do mal. Então, por conta disso, por nós seres morais com essa consciência do bem e do mal, nós temos liberdade e capacidade de escolher entre o bem e o mal. Lembra que nós vimos lá em Deuteronômio 29 que Deus coloca o caminho das bênçãos e o caminho das maldições? E ele chega no final do capítulo e fala: escolham então o caminho do bem para que vocês vivam bem na terra e possam ser prósperos na terra. Então, a gente pode ter certeza de que nós temos uma liberdade limitada, porque nós não temos a liberdade como Deus tem, uma liberdade total e perfeita como Deus tem. Nós não temos a capacidade de escolher em relação à nossa salvação, nós vamos ver isso mais para frente. É Deus que nos chama à salvação, é Ele que nos escolhe, foi Ele que nos elegeu antes da fundação do mundo, mas moralmente falando, nós somos seres que temos liberdade e capacidade de escolha. E o propósito dessa liberdade e capacidade de escolha para o bem é sempre glorificar a Deus. Sempre glorificar a Deus. É por isso que nós somos chamados a sermos responsáveis, porque Deus nos dá essa liberdade. E essa liberdade é como se fosse um grande funil, onde as nossas escolhas e a nossa liberdade de escolher, de agir, de pensar, de julgar as coisas, fosse um grande funil que fosse entrando e lá embaixo o que fosse, né, um funil não, um filtro, e lá embaixo o que sobrasse, na verdade, tudo isso que vai entrando nesse funil, o produto seria a glória de Deus. Deus recebendo glória por tudo aquilo que nós fazemos, por tudo aquilo que nós pensamos, por tudo aquilo que nós agimos, por tudo aquilo que nós escolhemos fazer nesse mundo, enquanto nós estamos aqui vivendo desse lado da eternidade. Porque essa verdade que nós estamos falando, dessa relação entre soberania divina e responsabilidade humana, ela está estampada de Gênesis a Apocalipse. Já lá em Gênesis, né, quando o homem peca, o que acontece? Deus entra, a gente está falando, porque ali dá esse sentido, né? É uma linguagem poética e dá o sentido de que Deus está entrando no jardim, não enxerga, não vê o homem e pergunta: Adão, cadê você? Eva, cadê você? E o que Adão responde? Ah, eu me vi nu e me escondi porque fiquei envergonhado, e já começa depois todo aquele jogo de desculpas, né? Deus pergunta para Adão: o que você fez? Aí ele fala assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que o Senhor me deu, ou seja, a culpa é sua. A culpa é do Senhor, ó. Só devia ter me dado uma mulher melhor, que não tivesse caído em tentação. Aí ele vira para Eva e Eva fala: não, a culpa foi da serpente. A serpente que me tentou. Deus só não foi para a serpente, né? Porque se Deus tivesse ido para a serpente também teria dado uma desculpa esfarrapada a respeito do porquê ela tentou a Eva. E Deus deixa claro naquele momento, quando ele coloca a sua justiça em prática, colocando ali a maldição sobre a terra e o juízo sobre a vida de Adão e Eva, ele deixa claro ali que a responsabilidade foi deles. Não foi dele, por Adão ter comido. Não foi a responsabilidade de Deus no sentido de ter dado Eva para Adão.
E não foi responsabilidade dele de ter deixado a serpente tentar Eva. Então, a responsabilidade foi sim do casal, foi de Adão, foi de Eva e foi da serpente. E eles receberam naquele momento o justo juízo de Deus. E por toda a Bíblia a gente vê essa relação funcionando até chegar em Apocalipse. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas creio que sim. Quando nós lemos lá em Apocalipse, que mesmo depois que os selos são abertos, que as taças da ira de Deus elas são derramadas ali na questão do juízo final, ainda há homens que blasfemam contra Deus. Ainda há, e o justo juízo chega também para aqueles homens. Ou seja, Deus deixa claro que mesmo ele declarando juízo, mesmo ele enviando o juízo, seu juízo estando ali em processo de ação, ainda há homens que escolhem o caminho do mal, que é blasfemar o nome de Deus. Então, toda a responsabilidade humana e essa relação com a soberania divina, ela é uma verdade que ela está estampada desde Gênesis e Apocalipse. A gente não tem como separar as duas, separar essas duas verdades. Elas caminham juntas. Spurgeon vai dizer que elas são grandes amigas e que não há como separar duas amigas assim, dessa forma. Então, ele nem tentava fazer isso. O que ele fazia, que de muitos, né, teólogos nos ensinam a fazer, é agir de acordo com o que nós vamos responder para essa pergunta de hoje da nossa aula, que é: estamos diante de um dilema, então? Abre lá em Filipenses 2,13. Ok, abriram? Filipenses 2,13 vai dizer assim. Eu vou ler o 12 também, para a gente ter um pouquinho mais de base. Vai dizer assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Olha só que interessante. Versículo 12 vai dizer assim: ponham em ação a salvação de vocês, ou seja, obedeçam. Façam o quê? A parte de vocês. A responsabilidade é de vocês. Mas aí ele entra com o versículo 13 dizendo assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Vocês estão vendo essa relação como ela é tão grudadinha uma na outra? Parece aqueles gêmeos siameses, não é? Responsabilidade humana e soberania divina. O homem, ele é chamado a obedecer, chamado a colocar em ação a salvação dele com temor e tremor diante de Deus, mas ao mesmo tempo Paulo fala: mas é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com o quê? Com a vontade dele. Então, nós estamos diante de um dilema? Não, na verdade, nós não estamos diante de um dilema. Nós estamos, sim, diante de uma tensão teológica, que, ora, nos puxa para o lado da soberania divina, ora, nos puxa para a responsabilidade humana. E nós ficamos o quê? Esticados. Uma hora nós somos esticados para o lado da soberania e nos rendemos à soberania de Deus e reconhecemos que é Deus nos levando para esse lado para que a gente humildemente, em submissão, nós nos rendamos à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, e outra hora ele nos puxa para a nossa responsabilidade, dizendo: olha, eu estou aqui, eu sou soberano, eu estou controlando, mas você tem a sua parte para fazer. Você foi chamado a fazer algo e você responde por isso. Então você vai responder tanto pelo fazer como pelo não fazer.
E também pelas consequências dessa escolha que você teve, de fazer ou não fazer. Vamos assim, só para a gente, né, ter uma ideia dessa tensão, eu coloquei aí o quê? Né? Esse jogo chamado Cabo de Guerra, não é? Então, quando a gente é criança, tem sempre um lado que vence, não é assim? E quando a gente vai escolher os times de cada lado, a gente sempre procura os mais fortões, né? Para ficarem do lado da gente, porque a gente só faz pose de que está segurando a corda, né? Os mais fortes é que fazem a força. E a gente fica lá fazendo pose de quem está segurando, de quem está fazendo força. E sempre tem um lado vencedor, né? Um lado sempre cai. Mas nessa tensão não cai, nenhum lado cai. Essa tensão ela fica sempre esticada, ela está sempre tensionada. E nós estamos vivendo essa tensão o tempo todo, enquanto nós estivermos aqui desse lado da eternidade, da glória de Deus. Essa tensão só vai ser aliviada no sentido assim de não compreendermos, de termos esse incômodo que nos assombra, né, de quando é soberania e quando é nossa vontade, quando nós estivermos na glória com Deus. Porque quando nós estivermos na glória com Deus, essa tensão, essa questão, desculpa, tensão não, essa relação vai continuar existindo. Deus eternamente é soberano, nós seremos eternamente responsáveis. Mas essa tensão, ela não será mais tão rígida no sentido da compreensão humana. Nós teremos toda a eternidade para desfrutar dessa compreensão que existe, da compreensão que existe nessa relação. Então, combinando as passagens, né, vamos abrir lá, Salmos 136, 139, versículo 16. Eu gosto muito desse salmo que fala sobre soberania, onipresença e onipotência de Deus, mas tem esse versículo que muitas vezes deixa a gente cheia de perguntas, porque ele vai dizer assim, né? Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Então, a minha história, a sua história, a história de todos os homens sobre a face dessa terra, de todas as épocas, elas já foram escritas desde antes da fundação do mundo, antes que qualquer coisa existisse. Então, combinando Salmo 139, versículo 16, com as passagens anteriores sobre Deus criar e sustentar o mundo por sua palavra, talvez possamos dizer isso. Deus escreve o livro da história e então lê em voz alta, trazendo a existência. Ele põe a caneta no papel e faz um plano para as eras. E em seguida executa uma representação dramática de seu poema épico, que é tão poderosa que suas palavras de fato encarnam-se. Né? O autor de As Coisas da Terra, um livro que eu super recomendo vocês lerem. Então, se a gente prestar atenção nessa citação, a gente pode imaginar aquela historinha que a gente sempre conta quando vai falar sobre a criação do mundo, né? Deus está sentado lá na sua prancheta divina, no seu escritório divinal, ele está lá planejando, está escrevendo a história e tudo mais, aí quando ele dá o ponto final do último capítulo, ele se levanta e começa a ler em voz alta a sua história. E quando ele vai falando, quando ele vai contando a sua história, as coisas começam a surgir. Elas surgem do nada. Gente, eu não sei vocês, mas isso dá enche a gente eu não sei nem explicar a palavra do que a gente fica cheio nessa hora, porque só de imaginar Deus levantando e começar a falar, e as palavras dele vão se tornando realidade, vão surgindo do nada e vão aparecendo, isso deixa a gente maravilhada. E não tem palavras para a gente expressar o que a gente realmente sente nessa hora. E isso aconteceu com a minha vida e com a sua vida. Ele se levantou e começou a falar da vida da Irene. Haja Irene.
E a Irene ouve, né? Haja Vera, e a Vera ouve. Haja Amanda, e a Amanda ouve. Haja Luiz Augusto, e o Luiz Augusto ouve, né? Vocês estão entendendo como isso é profundo demais para a nossa inteligência, para a nossa capacidade humana? É muito profundo, profundo demais. Então, o Joe Wagner, eu não sei se é essa a pronúncia, a Amandinha me perdoe, ele no seu livro, ele vai trazer uma analogia bem interessante que ele vai chamar de causalidade em camadas. No material de apoio de vocês, eu coloquei o exemplo de José. Mas aqui na nossa aula eu trouxe o exemplo que ele usou no livro dele, que é entre C.S. Lewis e Nárnia, o escritor de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Ele é bem interessante para a gente entender essa questão dessa relação que existe entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, C.S. Lewis é o escritor de Nárnia. Nárnia é o mundo que C.S. Lewis, na sua mente, criou, planejou e resolveu colocar no papel. Então, acho que todos nós já assistimos o primeiro filme de Nárnia, né? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Se você não assistiu, eu recomendo a você assistir toda a saga de Nárnia. Tem vários filmes. O primeiro deles é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então, o autor de As Coisas da Terra vai fazer algumas perguntas para a gente entender essa analogia de soberania divina e responsabilidade humana. Ele vai usar essa analogia do autor e a sua obra. Então, ele faz algumas perguntas. Então, o primeiro conjunto de perguntas é essa que você está vendo. Por que é sempre inverno e nunca é Natal em Nárnia? A resposta de quem está vivendo em Nárnia é porque a feiticeira branca escravizou a terra. Aí ele faz novamente a pergunta: por que é sempre inverno e nunca é Natal em Nárnia? Aí ele responde pela ótica do motivo real, que é o escritor C.S. Lewis. Ele diz: porque foi assim que Lewis escreveu a história. Foi dessa maneira que Lewis quis que fosse inverno em Nárnia. O outro conjunto de perguntas: por que Aslan tinha de morrer? A ótica de quem está vivendo em Nárnia foi porque Edmundo foi um traidor. Foi ele que traiu Aslan. Então Aslan teve que morrer pelo traidor. Mas o motivo real porque Aslan tinha que morrer foi porque foi assim que Lewis escreveu a história. Foi essa a dinâmica para que Aslan morresse e vencesse o mal, que Edmundo teria que traí-lo para que ele fosse para a mesa do sacrifício e assim vencesse o mal. E ao final da outra pergunta é: quem matou a feiticeira branca? Quem estava vivendo a história em Nárnia, dentro da história, a visão é que foi Aslan quem matou a feiticeira branca. Mas, pelo motivo real, foi quem? C.S. Lewis, porque ele escreveu Aslan matando a feiticeira branca. Então, Deus é um escritor. O mundo, nosso mundo, é a sua história e nós somos as suas personagens. Só que, como Wagner escreveu também no seu livro, ele diz que cada aspecto da história, do enredo às personagens e detalhes do cenário, tudo está sob o controle soberano do autor divino. Assim como tudo estava debaixo do controle de C.S. Lewis quando ele escreveu o livro de Nárnia. E as ações das personagens, como lá no livro de C.S. Lewis, as nossas, também são reais e necessárias para a resolução do trama. Então, Deus é o escritor, tudo que acontece nesse mundo, nesse universo, é a sua história, é a história que ele escreveu, e nós somos as suas personagens, que estamos vivendo de acordo com o que ele escreveu, mas que nós somos responsáveis por esse enredo chegar ao final da história. E essa
tensão que nós estamos falando hoje entre soberania divina e responsabilidade humana não é a única tensão teológica que existe nas Escrituras. Nós temos várias, eu coloquei algumas aqui e também no seu material de apoio. A nossa inteligência, a nossa capacidade de entendimento, muitas vezes fica doidinha, né? Porque nós não conseguimos entender completamente que Deus é um e ao mesmo tempo ele é três. Nós não conseguimos entender plenamente que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Que ele é leão e cordeiro ao mesmo tempo, ou seja, ele é o sacerdote e a oferta, não é? Ele é o sacerdote. Ele veio para fazer, apresentar a oferta para ser queimada em sacrifício pelo pecado, mas ele é a própria oferta, ele é o próprio cordeiro. Então, a nossa inteligência, ela é limitada, ela não consegue compreender tudo. E quando nós estamos diante da cruz, então, a cruz é sangrenta, é lugar de morte. A gente olha para uma cruz, vê aqueles corpos pendurados nas analogias que nós lemos, nas imagens que nós vemos, é morte, é dolorido, é horrível, mas ao mesmo tempo nós olhamos para a cruz e encontramos vida. E uma vida que só nós entendemos, e nós não conseguimos explicar muitas vezes para as outras pessoas como é que nós conseguimos enxergar a vida na morte. E em relação a nós mesmos, somos pecadores, pecamos todos os dias, todos os dias, todos os dias. 24 horas por dia, se a gente não vigiar. Mas ao mesmo tempo nós somos santos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e já somos santos. Já somos recebidos diante de Deus, justificados. E nós somos cidadãos daqui e somos de lá. Estamos com o pé aqui, mas estamos com toda a nossa alma lá. São coisas que a nossa limitação, que a nossa inteligência é muito limitada e a gente luta contra essas questões muitas vezes, para entender, para poder obedecer a Deus de forma satisfatória, de podermos viver uma vida santa aqui. E nós, diante de todas essas questões teológicas, dessas tensões todas que nós vivemos, nós somos chamados a viver o quê? De forma submissa e responsável diante de Deus, em humildade à palavra de Deus e aquilo que nós não entendemos. Então, quando nós olhamos para a história de Ruth 2, do capítulo 2, a gente vai entender, sim, que Deus é soberano, que Ele preserva, que Ele controla tudo, mas é sempre para o bem e nunca para o mal. Isso nós precisamos aplicar na nossa vida. Deus é soberano? Sim, Deus é soberano e a gente não entende muitas vezes o que Ele está fazendo nas nossas vidas. Porque muitas coisas têm aparência de mal ou é realmente algo que nos traz dor e sofrimento. Mas Ele está fazendo isso sempre para o nosso bem e nunca para o mal. E da mesma forma que Ruth e Boaz, eles escolheram agir de forma que Deus recebesse glória, por conta da responsabilidade que cada um deles tinham, Ruth em prover para Noemi, em se tornar a provedora da sua casa, e Boaz na questão de obedecer à lei da colheita e receber Noemi, receber Ruth como parte da sua família, nós também somos chamados a sermos responsáveis diante daquilo que Deus nos pede para escolher e nos pede para agir. Nós somos responsáveis. E também da mesma forma, para que Deus receba a glória através das nossas ações e através das nossas escolhas. Porque como eles, como Boaz e Ruth, nós também estaremos diante de Cristo um dia para prestar contas de absolutamente todas as nossas, de todos os nossos atos, de todas as nossas palavras, de todas as nossas escolhas. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, diante do trono de Cristo, para dar contas da nossa vida. E Mateus 24, desculpa, vai dizer que nesse dia muitos serão colocados à direita de Cristo e entrarão no gozo do Senhor. E muitos
estarão à esquerda do Salvador e estarão sendo enviados, né, para o inferno, porque devido às suas escolhas, devido aos seus atos, não escolheram Jesus como Senhor e Salvador. E por isso não tiveram escolhas que glorificassem a Deus. Todas as demais escolhas que eles fizeram a partir de não escolher Cristo foram escolhas que não glorificaram a Deus. E por isso o destino deles é o inferno. E para nós que escolhemos Cristo, apesar das nossas escolhas e dos nossos atos ainda serem permeados pelo pecado, o sangue de Cristo lava todos eles, porque foi essa obra que ele fez na cruz. Então, nós seremos colocados à direita do Pai e entraremos para aquela festa celestial do Cordeiro e sua noiva, as bodas do Cordeiro. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas isso me enche de alegria, de prazer. Então, terminando aí com mais uma citação do Wagner, né? Pense nessa tensão como a crucificação do velho homem, com suas paixões, desejos e rebeldia contra a verdade de Deus, e o amadurecimento e crescimento do novo homem, criado e governado por Cristo. Por meio deste processo doloroso, Deus nos faz crescer, amadurecer e leva-nos mais para perto de si ao expandir nossa mente para absorver toda a verdade bíblica e alargar nosso coração para sentir tudo o que havemos de sentir. Então, toda vez que eu e você nos deparamos, estamos diante de uma tensão bíblica, diante de uma tensão teológica, como a que existe entre soberania divina e responsabilidade humana, nós precisamos nos render à soberania de Deus e deixar que Deus, através dessa tensão, nos faça crescer e amadurecer. Porque quando nós amadurecemos, nós chegamos mais perto de Deus. E quando nós chegamos mais perto de Deus, mesmo que a gente não entenda naquele momento o que está acontecendo nas nossas vidas, nós podemos entender que Deus continua sendo Deus, continua sendo soberano e que a vontade dele vai ser sempre para o bem, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? E terminando, né, eu queria deixar para vocês aí essa sugestão de leitura, As Coisas da Terra, da editora Monergismo. A categoria dele é a categoria Teologia do Deslumbramento. Acho que talvez você não tenha escutado essa terminologia ainda, mas é como o homem, né, pode alcançar esse deslumbramento do Deus que ele tem. E esse livro, As Coisas da Terra, eu super recomendo vocês lerem. É um livro de teologia, mas é um livro... Ele escreve de uma maneira tão prática e de uma maneira tão boa de ler que você nem parece que você está lendo um livro de teologia, de tão gostoso de ler que esse livro é. Eu de vez em quando choro quando eu estou lendo esse livro, de tão gostoso que ele é e de tantas verdades que ele traz para a vida da gente. Então eu super recomendo que você leia esse livro.